Agora mais uma seviana importante, que é a mediana. A mediana, a gente ainda não pode falar muita coisa técnica sobre ela, porque depende ainda de estudar quadriláteros, tá? Então, já que a gente está falando aqui sobre bissetriz, mediatriz, vamos falar também sobre altura e mediana. O que é a mediana? A mediana é uma seviana que liga um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então aqui só para colocar aqui as letras, vamos que isso aqui seja um triângulo ABC, e aqui temos M, ponto médio de BC. Esse segmento aqui, AM, é o que a gente chama de mediana. E você também pode fazer a mediana relativa ao vértice B e relativa ao vértice C. Então, medianas AM, BN e CP. E olha só o que acontece de interessante. As medianas também são concorrentes em um ponto que é chamado de baricentro. Mas aqui eu só posso apresentar isso e não posso demonstrar nada porque depende de quadriláteros, depende da gente estudar paralelogramos. Então vou voltar nisso aqui mais para frente. Vamos só aqui colocar a definição de mediana. Mediana é uma seviana que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então a gente tem aqui esse ponto M médio de BC. Esse segmento AM é chamado de mediana relativa ao vértice A. E uma propriedade interessante que não vai ser demonstrada ainda, por enquanto eu só vou apresentar, recordar, né, que eu já falei um pouquinho disso aqui em capítulos anteriores. Se a gente pegar as medianas relativas aos outros vértices, aqui é a mediana relativa ao vértice C, essas três medianas, AM, BN e CP, elas vão ser concorrentes num ponto que é chamado de baricentro. Normalmente a gente utiliza aqui a letra G para indicar o baricentro. Agora, uma coisa que é interessante é sobre a aplicação das medianas em problemas, tá? Você não vai encontrar problemas de medianas onde perguntem esses ângulos aqui, tá? Quer dizer, conhecendo os ângulos de um triângulo, não é algebricamente simples você descobrir os ângulos que as medianas fazem aqui com os lados, tá? Se fosse bissetriz, não. Então, conhecendo os ângulos de um triângulo, você consegue descobrir aqui facilmente os ângulos que a bissetriz forma com os lados. As alturas também, mas as medianas não tem como você descobrir, pelo menos com cálculos simples, tá? Existem cálculos para você descobrir esses ângulos aqui, mas são cálculos mais complicados. Normalmente, os problemas que envolvem mediana, eles dizem respeito a áreas e também a medidas desses segmentos aqui. Mas ângulos, praticamente não tem problema de mediana envolvendo ângulos. Então, só para lembrar, mediana, claro que você já sabe, já citei em outros capítulos, e pode aparecer logo logo em problemas desse capítulo e dos capítulos seguintes. Mas depois que a gente estudar quadriláteros, vamos dar uma aula mais intensiva sobre mediana, mostrando mais propriedades. E a outra seviana que interessa pra gente é a altura. A altura é um segmento que passa por um vértice e é perpendicular ao lado oposto. Então vamos traçar aqui a altura a partir do vértice A, ou então a altura relativa ao vértice A. Então é só pegar esse vértice aqui e traçar uma perpendicular ao lado oposto. Então esse ponto aqui a gente chama de pé da perpendicular. Vamos chamar aqui de ponto M. Esse ponto M, ele é o pé da perpendicular ou pé da altura. Pé da altura traçada de A. Agora observe o seguinte,
a altura pode aparecer em problemas que trabalham com ângulos, porque se você sabe os ângulos de um triângulo, ó, esse ângulo B, esse ângulo C, esses ângulos aqui, eles são os complementos. Por exemplo, se esse ângulo aqui for 80 graus, esse ângulo aqui vai ser 10, que é o complemento. Se esse ângulo aqui for 40 graus, por exemplo, aqui vai ser 50, que é o complemento. Então, a altura pode aparecer em problemas que envolvam ângulos entre as alturas e os lados do triângulo. E se a gente traçar as três alturas, o que vai acontecer? As alturas vão passar por um mesmo ponto. As alturas de um triângulo são concorrentes. Então, temos aqui a altura relativa ao vértice A. Vamos traçar a altura relativa ao vértice B. Vamos chamar de BN. Então, o N é o pé da altura traçada de B. Esse ponto aqui, onde duas alturas se encontram, a terceira altura vai passar por ele. Então, as alturas de um triângulo, elas são concorrentes. E esse ponto onde as três alturas se encontram, ele é chamado de ortocentro. Aguarde, porque já no capítulo 4 e 5 eu vou demonstrar isso. Vou demonstrar que as três alturas de um triângulo são concorrentes. Porque vocês viram aqui, eu já mencionei, que nem sempre as sevianas são concorrentes. Em alguns casos pode acontecer isso. Mas no caso da altura, a altura é uma seviana que possui essa propriedade aqui delas serem concorrentes, tá? Então, alturas são perpendiculares aqui aos lados que passam pelos vértices. O ponto de encontro dela se chama ortocentro e você tem como calcular esses ângulos todos aqui. Agora vamos apresentar um novo elemento da geometria, que é base média, para você aumentar os seus conhecimentos e também resolver problemas, né? O que é a base média de um triângulo? Considere um triângulo ABC. Vamos chamar esse lado BC de base. Normalmente a base de um triângulo é, digamos assim, o lado de baixo. Então, isso aqui é a base desse triângulo ABC. Mas se você virar o triângulo, ou se você virar, você pode considerar isso aqui também como base e isso aqui como base, tá? Mas vamos levar em conta esse lado BC, vamos chamar ele de base. Aí, esses dois lados aqui, a B e a C, vamos pegar os pontos médios desses lados. O ponto médio de AB e o ponto médio de BC. Vamos chamar esses pontos médios aqui de M e N. Esse segmento aqui, MN, que liga os pontos médios de dois lados, ele recebe o nome de base média. Então, a gente diz que MN é uma base média do triângulo ABC. Agora, isso aqui é definição de base média. A base média tem algumas propriedades. A primeira propriedade é que a base média, ela é paralela à base considerada. Então, no caso aqui, vamos ter que o MN é paralelo a ABC. A gente pode colocar aqui o símbolo de paralelo, né? Então, MN é paralelo de BC. Ou seja, basta que ele ligue os pontos médios de dois lados, ele vai ser paralelo a esse lado aqui. E a medida dela é a metade da medida dessa base. Então, é outra propriedade da base média. O MN, a medida dele, ele vale BC sobre 2. Portanto, a base média, ela é paralela à base considerada e a medida dela é a metade da medida dessa base. E agora o último assunto de matéria do capítulo 3, vamos falar sobre o cateto oposto a 30 graus. Quer dizer, imagine um triângulo retângulo, claro, para ele poder ter cateto, tem que ser um triângulo retângulo, né? E digamos que tenha um ângulo de 30 graus nesse triângulo retângulo. Assim, ó. Um triângulo retângulo que tem
um ângulo interno igual a 30 graus. É claro que esse outro aqui vai ter que ser 60 graus, porque é o complemento, né? A propriedade que tem o cateto oposto a 30 graus é essa aqui. Uma propriedade importante que você, claro, vai utilizar na resolução de problemas. É isso aqui. O cateto oposto a 30 graus, esse aqui, ele vale a metade da hipotenusa, ou seja, a metade disso aqui. Então, cateto oposto a 30 graus vale a metade da hipotenusa. Então isso aqui é uma propriedade que às vezes o professor esquece de ensinar isso aqui e às vezes não faz falta nenhum esse esquecimento, tá? Porque isso aqui você pode chegar à conclusão sobre isso mais tarde, usando o fato do seno de 30 ser igual a meio. Pois é, mas você pode utilizar esse resultado em problemas sem saber trigonometria, somente a parte inicial da geometria plana. Olha só o que vai acontecer. Temos aqui um triângulo retângulo com ângulos de 30, 60 e 90, tá? Vocês vão encontrar em alguns lugares chamando isso aqui de triângulo egípcio, mas isso aqui é papo furado, tá? Triângulo egípcio, coisa nenhuma. Sabe onde esse triângulo 30, 60, 90 é chamado de triângulo egípcio? Na cabeça do brasileiro. Isso aqui é uma invenção de brasileiro. Pode olhar os livros de matemática estrangeiros, os livros sobre história da matemática, não existe essa noção de triângulo egípcio, tá? Eu já vi até professor colocar roupa de faraó para ensinar isso aqui, tá? Então, esse triângulo 30, 60, 90 não tem esse nome de triângulo egípcio coisa nenhuma. Os egípcios gostavam de outros triângulos, como os triângulos de lados 3, 4 e 5, proporcionais a 3, 4 e 5, mas esse triângulo aqui não era, digamos assim, como se não fosse de conhecimento dos egípcios, esse triângulo aqui, tá? Então, vamos chamar simplesmente de triângulo 30, 60, 90. Esse triângulo 30, 60, 90, ele é importantíssimo, porque ele aparece em todas as provas de geometria, porque ele tem contas fáceis, ângulos fáceis de calcular e lados fáceis de calcular, a começar pelo cateto oposto a 30. Então a gente vai falar sobre esse triângulo depois, lá quando a gente estiver dando teorema de Pitágoras, tá? Mas aqui eu já vou adiantar essa propriedade. O cateto oposto a 30 graus, ele mede a metade da hipotenusa. Isso aqui é facílimo de explicar o motivo. É só você pegar um triângulo equilátero e cortar ao meio. Vamos fazer um triângulo equilátero aqui. Então, temos aqui um belíssimo triângulo equilátero. Então, vamos anotar aqui. O triângulo ABC é equilátero, porque a gente construiu ele assim, claro, os três lados iguais. Agora, vamos cortar esse triângulo ao meio, através de uma bissetriz aqui, ó. A bissetriz do ângulo A. Então, se isso aqui é uma bissetriz que a gente traçou, vamos ter aqui 30 graus e aqui também 30 graus. Claro, a bissetriz divide o ângulo ao meio. Agora, isso aqui é um ângulo interno do triângulo equilátero. Ele vale 60 graus. Esse aqui também é 60 graus. Agora, olhando aqui, eu só falei que é bissetriz, tá? Então, fica aqui 30 e 30. Esse é 60. Quanto é que sobra para esse ângulo aqui? Ó, 30, 60, 90, para completar os 180 graus, né? Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Está marcado aqui o símbolo do ângulo reto. Então, olha só que interessante. Essa bissetriz do triângulo equilátero, além dela ser bissetriz, ela também é altura, né? Então, é bissetriz e é também altura. Agora, olha só o que vai acontecer. Ela vai ser mais do que bissetriz e mais do que altura. Ela vai ser mediana também. Nós vamos ter aqui duas medidas iguais. Por quê? Porque nós vamos formar aqui dois triângulos congruentes. Vamos chamar esse ponto aqui de H. Pé da altura e da bissetriz também. Vamos ter o seguinte, o triângulo
AHC, ele é congruente ao triângulo AHB. Por que que isso acontece? Ó, aqui, a altura é a mesma para esse triângulo e para esse, é um cateto igual. Aqui nós temos ângulos 30 e 30. Aqui tem 90 e 90. Então nós temos ângulo, lado, ângulo. Aqui também, ângulo, lado, ângulo. Então, o caso de congruência que aparece aqui entre esses dois triângulos é o caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes. Já que eles são congruentes, nós podemos tirar diversas outras conclusões. E a que vai interessar para a gente é essa. Essa medida HC vai ser igual a essa medida HB. Quer dizer, o cateto menor, né? Então, essa medida aqui, HB, vai ser igual a essa medida HC. Então, essa medida é igual a essa. Portanto, o ponto H é o ponto médio de BC. Agora, então, quanto é que medem os lados? Vamos que o lado do triângulo equilátero original seja A. Aqui também é A. Aqui, já que é metade, foi dividido ao meio, então aqui vai ficar A sobre 2 e A sobre 2. Então, essa medida HC vale A sobre 2. E essa medida HB vai ser A sobre 2. Então, isso aqui prova o que está sendo dito. O cateto oposto a 30, que é esse, ó. Aqui, ele vale a metade da hipotenusa, a metade do A. Então, cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. E o outro cateto? O outro cateto a gente não pode calcular ainda, porque a gente antes precisa estudar Teorema de Pitágoras, lá no capítulo 8, tá? Então você só vai conhecer, começar a fazer cálculos com esse cateto maior do triângulo 30, 60, 90. Quer dizer, o cateto oposto a 60, só vai aprender a calcular ele lá no capítulo 8. Mas já aqui no capítulo 3, você tem aqui a medida do cateto oposto a 30. Ele vale a metade da hipotenusa. Porque utiliza aqui um princípio geométrico muito básico, né? Que foi pegar um triângulo equilátero e cortar ao meio. Aí usam uma coisa básica, que é congruência de triângulos, descobre que aqui é A sobre 2, A sobre 2, então fica provada essa propriedade. Preste atenção que tem problemas de geometria que você mata usando só isso aqui. Se você esquecer isso, você vai acabar utilizando cálculos mais complicados, vai usar trigonometria e não tem necessidade. Pode usar essa propriedade básica aqui. Então, último assunto de matéria do capítulo 3, vamos partir para a resolução de exercícios.